Fábrica de ídolos. Hoje, quem vai compartilhar a palavra com vocês sou eu. Tiago pegou um dia de descanso, aí ele veio numa maratona gigante de pregação, de viagem, e ele pediu uma folguinha. Ele é o chefe, né? Então ele mesmo pediu a folguinha para ele mesmo, e ele se deu essa folga. Mas ele está descansando e vai voltar com tudo semana que vem, vocês podem esperar. E vamos continuar esse tema tão importante, fábrica de ídolos. E um dos grandes enganos que podemos cometer é pensar que a idolatria é algo distante da gente. Que a idolatria só tem a ver lá com o pagão, com o religioso, aquele que adora uma imagem, enfim, aquele que não conhece a Deus de verdade. Esse é o maior engano que a gente pode cometer. Vocês lembram, esses dias eu estava lembrando disso, daquele pastor que chutou uma imagem de uma santa, talvez a maioria aqui, não sei se o pessoal mais velho vai lembrar disso, né? Que ele chutou uma santa dizendo o seguinte, acusando o povo de idolatria. Mas a gente olha para as escrituras e a gente não vê as escrituras fechando e focando tanto em imagens, mas em outras coisas. Se a gente pudesse destacar um pecado principal do qual a Bíblia fala, sem dúvida, é essa questão da idolatria. E é muito sério, a Bíblia condena isso. Eu não estou falando da idolatria no meio dos pagãos, dos religiosos, como esse pastor estava, às vezes, lá focado nos católicos ou coisa assim, mas no meio do povo de Deus. Os 10 mandamentos foram entregues ao povo de Deus. Todos os pecados que cometemos é transgressão destes mandamentos. E que Jesus, ele resume lá, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, todos os nossos pecados talvez seja a transgressão desse mandamento, de não adorar a Deus de fato, de não amar a Deus sobre todas as coisas. E a idolatria, sem dúvida, o que mais fere, talvez a santidade de Deus, é o pecado que mais inaceitável e não condiz com a nossa fé, naquilo que a gente acredita. A idolatria é a maior expressão de infidelidade a Deus, porque Deus quer preencher todos os nossos espaços. Ele preenche tudo, e quando a gente adora outras coisas, seja elas quais forem, a gente está dizendo para Deus que Ele não é tão suficiente assim para a gente. Que Deus não é tão justo, Deus não é tão amoroso, que Deus, né, não traz todos os recursos de qual eu preciso. Mas a gente sabe disso, que a gente canta aqui, a gente tem uma placa lá na frente que é tudo sobre Jesus e fazemos tudo por Ele. Então, o fato é que às vezes a gente está deixando de fazer tudo por Jesus e focando naquilo que são nossos ídolos, naquela idolatria que está dentro da gente. A idolatria é o esquecimento de que Deus é suficiente e de que não precisamos de mais nada além dele. Então a gente acaba se esquecendo disso. E todas as vezes que nossos corações se voltam para adoração aos falsos deuses, nós estamos dizendo isso para Deus. Dizendo assim, Deus, o Senhor não é tudo para mim. Eu preciso colocar meu coração em outro lugar aqui para preencher, porque eu acho que o Senhor não é suficiente para a minha vida. Então é óbvio que a maioria de nós aqui não tem nenhuma imagem esculpida lá na sua casa, não vai dizer, né, não tem nenhuma adoração assim externa. E se eu perguntar para vocês, você adora a Deus ou adora algum ídolo? Você vai dizer, não adoro ídolo nenhum, tá maluco? Eu sou de Jesus. E fizeram essa pergunta para os americanos e a resposta foi o seguinte, que 76% dos americanos se consideravam fiéis aos 2 primeiros mandamentos. Não tema outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar, não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. E talvez sua resposta também será a mesma, talvez será uma porcentagem muito maior. E eu acredito que ninguém aqui tem uma imagem em casa que chega lá, né, e fica adorando, fica fazendo alguma coisa. Eu, pelo menos, quero acreditar nisso, beleza? Você não chega lá no teu cachorrinho e vai, né, venerando ele. Mas eu lembro ainda que quando eu era criança, a minha tia tinha isso. Tinha uma das minhas tias, quando eu chegava na casa dela, no quarto dela, ela tinha um altar com velas, com imagens, com não sei o quê, de um lado e do outro lado também, com velas e tal. E eu lembro que quando eu entrava pela porta da casa dela, já vinha aquele cheiro de incenso, de vela queimada, sabe assim? E às vezes ela já vem aqui no quarto, eu ia morrendo de medo. Então eu entrava assim e tal, ia lá, dava um abraço nela e saía correndo. Porque era toda aquela coisa pesada assim na minha mente. Eu nem tinha ido para a igreja, não tinha me convertido, não tinha aceitado Jesus, nada. Mas aquilo para mim já era muito pesado. Mas a gente não está falando aqui desse tipo de idolatria às imagens, de idolatria a algo, né, externo.
É como a gente viu semana passada, e o Tiago falou muito bem, sobre, em Ezequiel capítulo 14, versículo 1 a 3, Deus revela ao profeta que o povo estava erguendo ídolos no coração. Então é algo interno, a gente não enxerga. Talvez você mesmo não consegue enxergar isso, mas a gente vai erguendo ídolos no nosso coração. Então a idolatria, antes de virar um produto externo, ela está dentro da gente, está em nós. E eu cito novamente a frase de Calvino, que ela é o tema central da nossa série. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós produzimos estes ídolos diariamente. Deus criou o homem, como o próprio Calvino chamou de sensus divinatis, ou seja, uma inclinação à adoração, para adorar a Deus. E quando a gente não adora a Deus, a gente vai adorar outra coisa. Isso é fato. Nós fomos criados para adoração. Por isso, se nosso direcionamento, se nosso amor não está a Deus, com certeza nós vamos adorar qualquer outra coisa. E adorar é atribuir essa honra, essa glória a uma divindade, ou uma pessoa, a alguém, ou alguma outra coisa. E uma fábrica de ídolos, uma fábrica no século XVI, quando Calvino cita, né, coração humano é uma fábrica de ídolos, ele não está pensando nessa esteira, como a gente colocou no vídeo, mas ele está imaginando, e uma fábrica no século XVI é essa, uma fábrica grandona, cheia de maquinários, de entulhos, de coisas sendo produzida, óleo sendo derramado, era uma loucura, não era tão bonitinho, né, como a gente mostrou no vídeo, era uma doideira só. Então, quando Calvino cita essa frase, o coração humano é uma fábrica de ídolo, ele está dizendo, um galpão lotado, cheio de coisa o tempo todo, entulhados em seu coração, um ídolo após o outro, não existe uma ordem sequencial, está transbordando de idolatria. Então esse é o nosso coração, que é cheio de ídolos, que tomam diversas formas, são infinitas formas. É uma fábrica, um galpão perpétuo de ídolos. Então, o que é um ídolo? Fazendo uma retrospectiva, é tudo aquilo que ocupa lugar central em nossas vidas, por mais legítimo que seja. É aquilo em torno do qual nossa vida gira. É quem ofertamos o melhor dos nossos recursos, tempo e devoção. O termo ídolo ou equivalente aparece mais de 240 vezes nas Escrituras. Para vocês terem uma noção de como a Bíblia fala sobre idolatria ou o que envolve a idolatria. 240 vezes. Podemos entender o ídolo do coração como sendo tudo aquilo que preenche o espaço que deveria ser preenchido por Deus. Por acreditar que estes ídolos nos trarão satisfação. Que estes ídolos nos trarão algum benefício. Por isso, às vezes, nosso coração se inclina para eles. É tudo aquilo que o ser humano ama mais do que Deus. Aquilo que coloca acima de Deus, que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, mesmo que apenas momentaneamente. E às vezes você adora um ídolo momentâneo, naquele momento ali, e acaba esquecendo de Deus. Ken Sande diz o seguinte, que em termos bíblicos, um ídolo é alguma outra coisa que não Deus, na qual empregamos nosso coração. É aquilo que nos motiva, que nos controla, governa ou servimos. E às vezes é isso, aquilo que tem nos motivado, que tem nos controlado, aquilo que a gente tem servido, na verdade não é a Deus, mas são os ídolos que estão dentro da gente. E é uma dureza ouvir sobre isso e pensar, estudar sobre isso, porque a idolatria ela é extremamente sutil. Às vezes ela vai penetrando devagarzinho e a gente não percebe. Porque toda sorte de coisas, tudo que você pode imaginar pode virar um ídolo no seu coração. Tudo depende de como que você vai se comportar diante disso, de como que você como vai ser as suas atitudes e ações diante disso. Então o coração humano toma as coisas boas, como uma carreira profissional, que é muito legal você ter uma carreira profissional, mas faz da carreira profissional o seu maior ídolo. E se você perde a sua carreira profissional, você desaba. Às vezes tem gente que se mata porque perdeu um emprego. Muitas e muitas pessoas. Talvez seu maior ídolo é a sua família. Poxa, um bem tão precioso, um presente de Deus para a gente. Mas a família se torna motivo de idolatria. Filhos, esposos, maridos, como o Tiago citou semana passada. Então essas coisas boas acabam se tornando os nossos ídolos. Os cachorrinhos. A culpa não são dos cachorros. A culpa é da gente. Que faz com que os cachorros virem um ídolo muito forte, talvez um ídolo um dos maiores da atualidade. Mas a culpa não é deles, é nossa, é do nosso coração. Nós estamos transformando essas coisas boas que nós temos e dando um significado
para elas muito maior do que a Deus. Às vezes um significado de segurança, de proteção, de satisfação. Por isso, o nosso coração acaba focando toda a nossa energia, toda a nossa força, o centro da nossa vida acaba ficando nessas coisas, e não a Deus. Dessa forma, tudo pode ser um ídolo. E às vezes, um ídolo para um não faz sentido, mas é para outro. E assim é o nosso coração, uma fábrica entulhada de ídolos. E se alguma área da sua vida você destronou Deus, colocou outra coisa no lugar, isso acaba atrapalhando a sua vida, teu relacionamento crescente com Jesus. E essa é a nossa missão aqui na Rede. Que você, que eu, todos nós tenhamos um relacionamento crescente com Jesus, mas se nós tiramos Deus do trono e colocamos qualquer outra coisa, isso será destruído, será quebrado, e a gente não vai conseguir crescer com Jesus nesse sentido. Eu substituo Deus, que eu professo, por um falso Deus. É um ciclo vicioso de adoração dentro do nosso próprio coração. E se você lembrar, o para refletir e praticar de semana passada foi esse. Pare para pensar, durante a semana, quais são os ídolos que têm controlado você. Já que falou isso, pare para pensar. Né? Tire a semana para refletir sobre isso. Quais são os seus ídolos? Eu fiz isso. E eu tomei um susto porque a gente fala, não tenho ídolo nenhum, meu ídolo maior é Jesus, né? Meu ídolo maior é Deus, eu não tenho nada. E quando eu fui estudar sobre essa palavra, estudar um pouco mais sobre fábrica de ídolos, um texto me chamou muita atenção, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Eu vou citar aqui, mas se você puder abrir também na sua Bíblia, você vai anotar esse versículo aí que é importante para você. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus, se quiser vai abrindo aí, vai acompanhando a leitura. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ufa, terminou. Esse é o retrato, talvez, de um altar moderno. Aqui a gente vai poder ver diversos ídolos. E esse texto foi escrito por Paulo na prisão. Eu quero que vocês imaginem comigo, Paulo na prisão, no fim dos seus dias, preocupado com a expansão do Evangelho. Afinal, ele está preso, e aí tem Timóteo. Então, Paulo escreve essa carta direcionada a Timóteo, para ele direcionar a igreja, e ele se preocupa com Timóteo. Talvez os pensamentos dele estão pensando no seguinte: Timóteo era um cara fraco. Gente, Timóteo era um cara fraco. E aí Deus realmente escolhe, Timóteo para continuar a missão de proclamar o Evangelho. E Paulo fica pensando em Timóteo, pensando na confusão daqueles dias. Ele pensa que Timóteo é fraco, que Timóteo é tímido, na oposição que é tão forte do gnosticismo naquele momento, e agora ele está com toda a responsabilidade. Timóteo vai receber o bastão de Paulo para continuar a expansão do Evangelho. E Paulo aqui quer enfatizar que a oposição à verdade não é uma situação passageira. É como se ele falasse para Timóteo: Timóteo, olha como são os dias são maus. Eu estou passando o bastão para você e eu estou preso aqui por causa do Evangelho. Ou seja, talvez você vai ser preso também, e assim foi. Então, Paulo vai explicando isso, que era uma característica permanente da presente era. Ele quer mostrar que o mal, que a idolatria está presente, e infelizmente vai ser até o fim dos nossos dias. Nos últimos dias aqui, provavelmente não se limita aqui o fim dos tempos escatológicos, mas inclui o ataque àquela igreja naquele momento. Não tem a ver com o fim dos tempos, mas é daquele momento ali. John Stott fala sobre esse texto, ele diz o seguinte: pode ser natural aplicar esse termo a uma época futura, aos dias imediatamente precedentes ao fim, quando Cristo retornar. Contudo, a correta prática bíblica não nos permite uma tal explicação, por ser convicção dos autores do Novo Testamento que a nova era, prometida no Velho Testamento, chegou com Jesus Cristo, e que com sua vinda a era antiga já havia passado, sendo o amanhecer dos últimos dias. Então, para os autores do Novo Testamento, o fim dos tempos era a partir de Jesus. Eles estavam vivendo o fim dos tempos e nós continuamos a viver o fim dos tempos. 2 Timóteo aqui 3 é uma descrição do presente e não do futuro. Paulo não faz uma predição a respeito da época futura, mas ele foca naquele momento.
enquanto ele ainda está em vida, enquanto ele possa dar a Timóteo algumas instruções do seu ministério presente. Timóteo já estava vivendo nos últimos dias, assim como a gente. Nós também estamos. Esses dias podem se tornar ainda piores. A gente está vivendo os últimos dias, assim como também Paulo estava vivendo os seus últimos dias, assim como Timóteo. Isso nos dá uma ideia de como serão os tempos daqui para frente, o que a igreja está vivendo. Paulo disse que precisamos saber algumas coisas. Primeiro, que esse tempo não é fácil para se viver. Concordamos, não concordamos? Não é fácil para se viver. Que o caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são. Então a nossa sociedade está uma bagunça por causa dos homens, por causa da gente. E o mal não está fora, mas dentro do homem. Então este é o contexto, este é o resumo daqui. Paulo está preso, envia a carta para Timóteo. E agora Timóteo precisa se preparar. Ele é ensinado aqui por Paulo. E nesse texto, de 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 4, mexeu muito comigo, porque nesse altar moderno, nesse grande altar com diversos ídolos da atualidade, me soltaram dois aqui muito importantes, que envolvem muito a minha vida, o que eu estou vivendo. Então, eu estou compartilhando algo com vocês, que talvez nos últimos meses, eu venho ficar pensando muito nisso. Pessoas que estão à minha volta, as coisas que eu vejo nas redes sociais, né, na internet, as conversas que eu acabo falando com pessoas, amigos, pessoas de fora. Então, dois ídolos aqui eu quero destacar no meio disso tudo, que está em minha volta. Primeiro, o ídolo é quando ele fala que os homens serão egoístas, o ídolo do eu. Os homens serão egoístas. As pessoas estão adorando a si mesmo. Nós vamos trabalhar um pouquinho esse primeiro ídolo. E o segundo ídolo tem a ver com os avarentos, que é o ídolo do dinheiro. Paulo diz que as pessoas direcionam o seu amor para si mesmas, para o dinheiro, para um monte de outros ídolos. E o que está essencialmente errado com essas pessoas é que seu amor está mal dirigido. Ao invés de serem, em primeiro lugar, amigos de Deus, são amantes de si mesmos. É o que o final do texto diz, amantes dos prazeres, são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. A gente percebe que a Deus, as pessoas e as coisas, a gente entende que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Mas o problema é que a gente acaba invertendo tudo isso. Então, o que a gente faz? A gente acaba esquecendo de Deus, a gente acaba usando as pessoas e amando as coisas. Essa é a realidade da nossa sociedade. Então, o que a palavra de Deus está nos chamando aqui, olha, ajusta, reorganiza tudo isso aí. Talvez você está focando muito mais nos seus ídolos e a vida está uma bagunça por conta disso. Todos estes ídolos são produzidos dentro do nosso coração diariamente. E é por isso que eu compartilhei com vocês isso. Quando ao estudar esse texto, isso aqui me chamou muita atenção, porque são todos os dias, nós devemos brigar contra esses ídolos. O ídolo do eu, o ídolo do dinheiro. Em primeiro lugar, então, vamos falar um pouquinho sobre o ídolo do eu. Os homens serão egoístas. As pessoas são narcisistas, não é mesmo? Elas amam a si mesmas. É a cultura da selfie. O Thiago fala tanto sobre isso aqui, né? Cultura da selfie. A melhor foto, a melhor imagem. E se você é um cara conectado como eu, você às vezes fica doido, porque as pessoas estão o tempo todo focando em si mesmas, buscando sempre falar de si mesmas o tempo todo, e às vezes se torna chato, porque está tudo em torno da pessoa. Todas as coisas boas, tudo em torno dela, tudo em torno dela. Essa é a cultura do selfie. Elas só se importam consigo mesmas. Com isso, a família tem sido arrebentada. Os casais já não sabem mais enfrentar as crises, porque cada um quer olhar só para o seu lado. Não é o nosso lado, é o meu lado. Mas veja bem, é a minha posição, é o meu olhar, são os meus sonhos, são os meus projetos. Se você não quiser estar comigo, então não faz mais parte da minha vida. Por isso nós estamos vivendo essa grande destruição familiar. 50% dos casos, olha só, dos casamentos acabam. 50% dos casamentos acabam. Diz a revista Veja, uma matéria que eles fizeram sobre divórcio, que nos últimos 6 anos, o índice de divórcio na terceira idade cresceu 51%. Talvez aqueles casais ao qual a gente olhava assim, nossa, uma família maravilhosa, referência de casal, acabam no final ali da sua vida, na terceira idade, abandonando para viver novas aventuras, porque acabaram perdendo o foco.
75% dos homens e 63% das mulheres já assumiram que cometeram deslizes na área da fidelidade conjugal. E as famílias estão em crise. Estamos vivendo esse momento. Tim Keller afirma que os ídolos raramente são solitários. Fabricamos e compramos outros ídolos para servir ao ídolo maior que sou eu mesmo. É como uma cadeia alimentícia de ídolos. Um ídolo para alimentar o outro, até o elo final, que sou eu mesmo. O que eu quero que observe nisso é como isso nos revela. Como revela a condição humana. A gente foca em nós mesmos. Tudo tem a ver comigo, tudo tem a ver com a gente. Todos os nossos problemas, todos os problemas que nós temos, seja eles internos ou externos, a gente quer resolver por conta própria. E às vezes a gente deixa de confiar em Deus, deixa de colocar os nossos problemas diante de Deus, seja quais eles forem, porque nós vamos achar respostas em nós mesmos. Você procura em si mesmo. Sabe por que isso? Porque existe dentro de você um ídolo chamado eu. É por isso que muitas vezes a gente perde tempo buscando em nós mesmos respostas e a gente não vai encontrar. Que a única resposta, às vezes, que a gente vai encontrar, na maioria das vezes, na verdade sempre, está em Jesus. Então, você ouve a si mesmo. Eu estou falando para mim. Tiago, ouve a si mesmo. A gente se debruça, às vezes, no nosso próprio entendimento, naquilo que a gente acha, naquilo que a gente aprendeu com a vida, e a gente acha que isso tudo vai ser fundamental. Mas, infelizmente, tudo está centralizado em nós, cara. Tudo está centralizado em você. O centro de tudo é você. Então, a gente, teoricamente, fala, não, o centro da minha vida é Jesus, mas na prática, do dia a dia, o centro da minha vida sou eu mesmo. É o que o R.W. Glynn fala, que o DNA do pecado é o egoísmo. É uma vida que se volta para si mesma. É uma vida que procura por si mesma, para salvar a si mesma, e falha toda vez. Em outras palavras, o problema fundamental da condição humana é exatamente o que o movimento da autoajuda nos pede para abraçar. Todos os recursos de que você precisa para viver uma vida maravilhosa estão dentro de você. Não procure fora de si. Procure dentro de você e você será salvo. Em outras palavras, o problema fundamental da condição humana, o texto está dizendo aqui, é exatamente o que o movimento de autoajuda nos pede para abraçar. É isso. Confie em você. Você vai conseguir mudar tudo em sua volta. Você é o cara, você é aquela pessoa extraordinária. Olha para você, olha tudo que você é. As pessoas em sua volta não enxergam isso, elas não te valorizam. E essa cultura, né, esse ídolo vai crescendo dentro de você. Todos os recursos de que você precisa para viver, é a mensagem. Maravilhosamente estão dentro de você. Não procure fora de si mesmo. Procure dentro de você, você será salvo. E isso vai entrando na nossa cabeça, mas sabe de uma coisa? Não funciona. Não funciona. Você vai se desapontar todas as vezes. E mais do que isso, a autoajuda, de acordo com as Escrituras, ela é uma forma de rebelião contra Deus. É uma idolatria que nega a realidade. E a realidade qual é? A idolatria que se nega a crer que, na verdade, que você é incorrigível. Ela diz, não, você não é incorrigível, não. Quem disse isso? Você é bom, você é maravilhoso, acredite em você. Você é especial. E por isso que as nossas canções, na grande maioria das canções evangélicas hoje, estão focando em você, no eu, no meu bem-estar, naquilo que Deus pode fazer para mim. E não na minha adoração a Deus, mas o que Deus pode fazer por mim. Se eu fizer isso, o que Ele vai me dar em troca? Internamente, essa é a mensagem. E isso é tão ofensivo a Deus, porque Ele é provedor de tudo, de todas as coisas. Se você está dizendo, não, obrigado Deus, eu tenho um remédio em mim mesmo, isso é rebelião. Para vocês terem uma ideia, saiu uma reportagem na revista New York em 2013, um artigo falando sobre os livros de autoajuda. Ele dizia o seguinte, que em 1954 eram 3.400 livros. Em 2013, eram cerca de 45 mil livros. Uma indústria de 11 bilhões de dólares. E a revista diz que estamos obcecados em ajudar a nós mesmos. E a prova é que desenvolvemos
11 bilhões de dólares dedicados a nos dizer como melhorar as nossas vidas. Como melhorar nossas vidas. E hoje, 2019, se você for numa livraria evangélica, talvez mais de 50% dos livros é para focar em você. Como que você pode melhorar a sua vida, como as suas atitudes podem mudar, tudo em você, para alimentar cada vez mais o seu ego, o ídolo eu. Em 54, 3.400, hoje muito mais de 45 mil artigos, e a revista ainda continua. Todas as seções da loja ou site transbordam de livros de autoajuda, tudo. E eles falam, não sou eu, a revista, essa praga da utilidade invadiu os tipos de livros que eram feitos para ensinar, entreter ou influenciar políticas, mas não exatamente para construir melhores eus. Então, não é apenas que tenhamos 45 mil livros sobre autoajuda, mas em todas as esferas. Livro de medicina, teologia, mecânica, engenharia, seja o que for, ali você vai encontrar autoajuda. Tudo. Por isso estamos bombando nos canais, do YouTube. Esses dias eu descobri que um dos caras que mais ganhou dinheiro no YouTube é como ensinar a paquerar alguém. Você não precisa buscar isso lá não, tá, gente? Mas o cara ganhou milhões, como dar a melhor cantada. Ele ensina, e está lá um vlogueiro famosíssimo, ganhando milhões no YouTube, para ensinar as pessoas a paquerar alguém como dar a melhor cantada. Olha só. E está ganhando muito dinheiro, porque existem pessoas desesperadas em busca de melhorar cada vez mais o seu eu, e o que a Bíblia nos ensina é totalmente contrário a este ensino. Olha o que ela diz. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Gente, que texto magnífico! Estamos dizendo que nós queremos ser parecidos com Jesus, queremos ter um relacionamento crescente com Ele, mas na prática muitas vezes estamos distantes disso aqui. Porque nós estamos focando nossa ambição egoísta, na nossa vaidade, naquilo que nós possuímos, que temos, e cada vez mais nós queremos mais e mais e mais e mais. Esquecemos dos outros. Mais humildemente, considere os outros superiores a si mesmos. Ele diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha só, uma mudança de realidade aqui. Uma quebra do ídolo chamado eu, uma destruição desse ídolo que consome a nossa vida todos os dias. Tiago 3,16 diz que, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quem sabe você já viveu isso na sua vida familiar? Quando cada um quis viver a sua vida por conta própria. Virou um egoísmo só. Eu lembro na minha casa, já contei para vocês aqui, minha mãe teve 7 filhos homens, né? Então era aquela loucura, era aquele exército dentro de casa. Minha mãe nos ensinou a não ser egoísta, fazendo o quê? Comprando um pack de cueca para todo mundo, que era tudo o mesmo padrão na época, e meia, e colocava numa única gaveta. Falava aqui, ó, aqui estão suas cuecas. Mas mãe, eu vou ter que usar cueca. Vai ter que usar todo mundo. Aqui não tem, aqui é igualdade para todos. E uns foram engordando ao longo do tempo. Então a box virou aquela cueca cavadinha, né? A meia já não era aquela meia mais, virou meia sapatilha ao longo do tempo. Mas eu aprendi uma coisa muito séria. Poxa, porque às vezes nós somos egoístas, porque nós estamos acostumados a ter tudo nosso. É tudo nosso. Ah não, eu tenho as minhas roupas. Quem tem irmã aqui, duvido que vocês nunca se pegaram no pau por causa das roupas. Não é? De brigar, de rasgar. Eu rasgo, mas você não usa. Eu não uso, você também não. Eu só descobri que um perfume durava mais de 30 dias depois que fui para o seminário morar sozinho. Falei, nossa gente, perfume dura esse tempo todo, né? 6, 1 ano. Mas na minha casa não era assim não, porque os irmãos, a gente às vezes, uns até queriam ser egoístas, escondiam, mas a gente achava o negócio. E usava e escondia de novo. Teve um dia até que meu irmão falou assim, nossa, meu perfume hoje deve estar furado, né? Porque não passa de 30 dias, mas é isso.
a gente está acostumado a ter as nossas coisinhas no lugar, não, é tudo meu, é tudo, sabe, o meu carro, a minha casa, a minha conta bancária, são as minhas roupas, é o meu, a gente está vivendo essa cultura meu, e isso está alimentando o teu ídolo chamado eu. Então você deixa de compartilhar e começa a focar só em você. Isso tem estragado a sua vida. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que se queremos ser parecidos com Jesus, devemos deixar o nosso ídolo eu de lado, abandonar o autofoco, a auto-obsessão, o autogoverno, a autoconfiança, a autoglorificação. Para de se glorificar. Nós não somos nada. Estamos aqui por causa dele. E se existe algo em sua vida que você possa descrever como auto alguma coisa, talvez é hora de voltar a sua atenção para Jesus. É hora de olhar para Cristo e não para si mesmo. Olhar para aquele que fez por você algo incrível, para resgatar você do pecado. Olhar para esse Deus tão poderoso, ver o grande amor derramado naquela cruz por você. E quando a gente começa a olhar para Jesus e tudo que Ele fez por nós, cara, a gente para de olhar para o eu, porque agora não tem mais a ver comigo. Tem a ver com Jesus. Se tem a ver com Jesus, tem a ver com todos. Não vivo mais a minha vida sozinho. É o que Provérbios vai dizer. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. É insensato você viver sozinho, na sua vida, às vezes medíocre e egoísta. Então, às vezes, você foca tanto no seu eu, que daqui a pouco você está ficando sozinho, porque ninguém suporta, cara. Ninguém suporta andar com pessoas que só focam em si mesmos. Tudo tem a ver com ela. Você vai contar aquela história legal? Não, mas a minha é muito melhor do que a sua. Já viu assim? Sempre tem aquela pessoa, né? Cuidado para não ser essa pessoa. Até mesmo fala de doença. Nossa, eu tive uma unha encravada. Não, mas a tua unha encravada não foi como a minha. A minha pegou fungo em todos os 10 pés. Né? Tem as histórias terríveis, porque a pessoa está lá no... Sabe, ela tem que estar acima de todo mundo, cara. Que exemplo horrível que veio à minha mente agora, né, gente? Desculpa. Às vezes improvisa e sai isso. Mas... às vezes o nosso foco, a gente está rindo aqui, mas é isso que a gente faz todos os dias. O foco está na gente, cara, e devemos parar com isso. Em segundo lugar, o ídolo do dinheiro. Os homens serão avarentos, é o que Timóteo ali vai dizer. E falar sobre o dinheiro na igreja é sempre muito complicado, né? A gente pisa em ovos, porque o que tem sido pregado sobre dinheiro nas igrejas tem sido distorcido completamente. E a Bíblia fala muito sobre dinheiro. E talvez, quando você escuta alguém falar sobre dinheiro, lá vem o cara, lá vem passar a cestinha, pedir o dinheiro e tal, fazer aquele apelo no final. Mas não tem nada a ver com isso. E a Red também se preocupa muito com isso. Tanto é que a gente não faz nem aqui dízimos e ofertas, né? Você vê, não tem esse momento. A gente crê na generosidade. Mas o que eu quero apontar para vocês aqui, e o foco é esse, não é falar da grana em si, mas é dizer para você que o dinheiro pode estar escravizando a sua vida. Te mostrar que existe um ídolo dentro de você que se chama avareza. E avareza significa amor pelo dinheiro, amar o dinheiro. E talvez se você não controlar, não souber controlar isso, ele vai te escravizar até a morte. E tem gente aqui escrava do dinheiro. A gente precisa olhar para as Escrituras, olhar, estudar sobre isso e pensar como que a gente deve reajustar o nosso foco nesse sentido. Como você tem usado o seu dinheiro? Qual é a importância dele na sua vida? Ele está em que posição? Coloca na prateleira aí. Qual é a posição que está, né, o seu dinheiro? É o que John Blanchard diz o seguinte: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. É isso. É tão delicado que quando a gente vai falar sobre dinheiro, isso mexe com a gente. Há um ídolo tão forte do dinheiro em nós, que todas as vezes que a gente vai conversar sobre dinheiro, parece que ele vai fazer assim, ó, ele vai explodir. Isso demonstra que há dentro de nós esse ídolo, sim. E a gente precisa dominar ele, não deixar que a nossa vida seja dominada por ele. Veja um texto, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 a 10. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Só aqui já podia orar e ir embora.
Só aqui. Porque eu garanto que todos aqui, todos, têm o que comer, o que se vestir. Então, tenha por isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Paulo aconselha Timóteo novamente aqui, mas agora ele está alertando sobre o envolvimento com as riquezas deste mundo. O problema principal não é ter dinheiro, mas o que Paulo diz, percebam, diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro não é a raiz de todos os males, né? Mas o amor a ele, o amor ao dinheiro. Então, ter dinheiro não é o problema, ter as riquezas não é o problema, mas é o amor ao dinheiro. Esse é a raiz de todos os males. O próprio versículo bíblico deixa claro que o dinheiro em si não é mal. Na verdade, é muito bom. A gente ter dinheiro, saber usar os nossos recursos de uma maneira sábia. Mas quando Paulo escreve que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ela aplica essa frase aqui em um contexto que se refere especificamente a um ensino errado àquela igreja. Eles estavam ensinando errado sobre isso. E aí Paulo escreve aquilo e hoje a gente traz para nós também. Muitas vezes nós entendemos a maneira a qual usamos o dinheiro ou a qual nós buscamos usar o nosso dinheiro de uma maneira completamente errada, fazendo com que essa busca intensa pelo dinheiro se torne nosso grande ídolo. O dinheiro é o Deus deste século. As pessoas matam, morrem, se casam e se divorciam por causa do dinheiro. Você deve conhecer gente assim. Gente que se matou por causa do dinheiro, gente que matou outro por causa do dinheiro. Aqui tem um caso em Indaiatuba muito famoso. Esses dias alguém compartilhou comigo, de terras aqui em volta. Família matando outra família, para ficar com um pedaço de terra, para obter o seu lucro. Pessoas estão amando ao dinheiro muito mais do que a Deus. Vivem sua vida focada no dinheiro. Focada em obter as coisas. Das 100 maiores economias do mundo, eu estava lendo uma reportagem sobre isso, 51 são empresas. 51% das riquezas do mundo estão nas mãos das empresas. Há empresas mais ricas do que nações. Para vocês terem uma noção, 50% da riqueza do mundo estão nas mãos de apenas 461 pessoas. Antes de uma criança entrar na escola, ela já viu cerca de 30 mil anúncios. Isso é muito triste, gente, porque nós estamos sendo encurralados. E por isso que é tão fácil a gente idolatrar o dinheiro. Porque nós queremos ter as coisas. É o que alguém falou para mim, falou, eu não amo o dinheiro, o dinheiro não é meu ídolo, mas eu gosto de ter as coisas, mas para ter as coisas, você tem que ter o dinheiro. E aí você quer ter mais coisas, então você tem uma casa boa, mas a tua casa não satisfaz mais. Daí você trabalha, e uma pesquisa foi feita que há 30 anos atrás, 70% das famílias, só um trabalhava para o sustento. Apenas um. Então, um trabalhava e todos eram beneficiados. Hoje, mais de 70% das famílias precisam de 2 rendas para se manter, para manter o mesmo padrão. O que isso significa? Que nós estamos nos relacionando menos com a nossa própria família. Então, a gente trabalha, todo mundo trabalha, chega em casa cansado, e eu falo isso por mim, chega em casa cansado, e a gente não quer mais dar atenção para a nossa família, porque nós estamos mortos de cansado, a gente vai dizer, não, eu vou tomar banho, porque eu preciso dormir, porque amanhã eu vou acordar de novo e vou trabalhar. E tudo isso por quê? Para a gente obter as coisas. Quero um carro melhor, quero uma casa melhor, quero meu primeiro milhão, estou atrás de um primeiro milhão, quero, e tudo isso vai tornando algo essencial para a sua vida. Ninguém aqui vai trabalhar e vai dizer assim, o dinheiro é importante, porque ninguém vai chegar a trabalhar 30 dias depois e vai dizer para o chefe, chefe, trabalhei 30 dias, muito obrigado, pode pegar esse dinheiro agora aqui e fica aí na empresa. Eu não quero ele para mim, não. Estou sossegado. Estou tranquilo. Não, a gente trabalha por causa do dinheiro. O problema não tem a ver com o dinheiro, mas tem a ver com o nosso amor e apego a Ele. Tem a ver com como a gente tem se relacionado com Ele. Em qual prateleira Ele está na nossa vida. De qual a importância. Destruímos nossas famílias. E fazemos isso por causa do dinheiro.
porque a gente quer dar o melhor para a nossa casa, a nossa família, mas às vezes, cara, não é o teu dinheiro. É o teu relacionamento com eles. Então, o urgente está tomando o lugar do importante. Não, eu quero aquela coisa desenfreada. A Carol, com 2 anos e meio, ela fala, pai quer. Pai quer. Eu falei, pai também quer, filha. Eu falo para ela, pode perguntar para a Marina. Pai té. Ela fala, pai té. Pai também té. Então, eu falo para ela assim, filha, nem tudo que você quer, você vai ter, menina. Pai té. Ela não entende muito ainda, né? Eu falo para ela, não, filha, não. Você quer, eu também quero, vou te mostrar um monte de coisa que eu quero. E eu vou falando um monte de coisa para ela. E ela fica assim, tipo... Não é assim, quem aqui não tem uma lista de desejos enormes? Mas nem tudo que você quer, você deve ter. Porque às vezes tudo aquilo que você quer é para você mesmo, cara. Você não olha para o lado. Isso é vergonhoso. E é isso... Ao estudar essa palavra, ao ler esses versículos, Deus foi mexendo muito comigo e eu vou falar para vocês, estou em crise gigantesca. Então eu tinha uma lista de desejos até essa mensagem. Se eu contar para vocês, eu estou mudando completamente o meu foco, de verdade. A gente esquece disso. Poxa, Deus nos dá os recursos necessários para a gente viver bem. Né? A gente não passa fome, a gente tem tudo na nossa vida. Só que às vezes a gente está tão insatisfeito e a gente começa a olhar para o nosso ídolo chamado eu, e a gente vai buscar o ídolo do dinheiro para satisfazer o ídolo chamado eu. Só que a gente conquista essas coisas e descobre que isso não fez sentido nenhum. Perdemos só tempo, relacionamentos, e esquecemos de Deus, do mais importante. O amor ao dinheiro muitas vezes tem guiado a nossa vida e esse ídolo é poderosíssimo, está dentro de nós. Oswald Smith diz o seguinte, e aí, meus amigos, essa frase, se eu já estava em crise quando eu li ela, não é o quanto do meu dinheiro darei a Deus, mas quanto do dinheiro de Deus eu vou guardar para mim. A gente está em uma busca desenfreada por acumular riquezas nessa terra, achando que tudo é nosso. Quero ser rico, quero ser milionário, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo. Quero ganhar dinheiro, porque daí eu vou conseguir deixar um legado para a minha família, isso não é errado. Mas o problema, de novo, é entender que tudo que você tem não pertence a você. Pertence a Deus. Pertence a Ele. Tudo que você tem. Essa é uma mudança de paradigma aqui, uma mudança de foco. Isso é viver o novo. É entender que você deve viver uma vida de generosidade, não focada no seu eu, ou no seu ídolo chamado dinheiro. Então, tudo que você tem, não pertence a você, pertence a Deus. Se assim você serve a Deus e não ao dinheiro. E essa é a mudança de mentalidade. O amor ao dinheiro é uma raiz muito perigosa. A gente percebe, olha para as Escrituras. Eu posso falar de várias aqui, mas de 2 que eu separei, de pessoas, exemplos de pessoas que foram seduzidas pelo amor ao dinheiro. O caso de Ananias e Safira. Eles achavam que poderiam enganar, e o amor ao dinheiro deles fez com que pensassem que poderiam enganar a Deus, enganar a igreja. Podemos lembrar de Judas, que poucas moedas de prata trocou, né? Gente, Judas se relacionava com Jesus. Pare para pensar um pouquinho. Caminhava com um mestre, cara, era discípulo de Jesus. Só que no meio do caminho, olha só, o coração dele se inclinou ao amor ao dinheiro, ao ídolo chamado dinheiro. E ele se deixou ser endurecido, e o coração dele se endureceu. E traiu o mestre, cara. Quantas e quantas vezes este exemplo se repete nas nossas vidas? Por poucas moedas de prata, a gente trai o mestre, aquele que tem nos dado tudo para viver de uma maneira perfeita e maravilhosa, aquele que, não só estou falando de bens materiais, mas espirituais, aquele que enviou seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, nos dando vida eterna, o nosso bem mais precioso. E esse é o bem que você deve ensinar aos seus filhos. O maior legado que você deve dar aos seus filhos é o quê? O dinheiro na conta do banco? Não. Mas como pregamos aqui na última série, ensiná-los a amar a Deus. Este é o maior legado que você deve ter.
Só que a gente está tão focado no ídolo dinheiro, achando que o dinheiro é meu, e então eu só vou separar uma partezinha para Deus, Deus, eu fico isso aqui e tal. A nossa mente está tão medíocre, a gente acaba esquecendo disso. E a história prova que o amor ao dinheiro tem sido a raiz de muitos problemas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é interessante que no final do texto, versículo 10, a sequência do próprio versículo fala muito claramente sobre o perigo do amor ao dinheiro no coração do homem. O apóstolo escreve que alguns, nessa cobiça, nessa ambição desenfreada, se desviaram da fé e si mesmos se atormentaram com muitas dores. E ao longo da caminhada a gente vê pessoas se perdendo por conta disso. Às vezes o cara não tinha nada na vida, daí ele conquistou algumas coisas, foi se envolvendo cada vez mais e as coisas de Deus foram deixadas de lado, e aí o cara está num sucesso danado. É poderoso, tem fama, tem sucesso, tem dinheiro. A gente olha para a vida dele e vê uma vida totalmente destruída. Fala, mas como assim? O cara tem tudo. Mas na verdade ele não tem nada, porque o ídolo dele é o dinheiro e ele está arrebentando a vida dele. A gente vê isso o tempo todo. Então realmente não há como servir a Deus e ao dinheiro. As pessoas que se entregaram ao amor ao dinheiro, deixaram de buscar a Deus verdadeiramente, começaram a seguir o Senhor da sua própria vida, seu próprio eu, sua própria ganância. Sabe, esse é o ponto. Onde você se encontra nesse momento? O que o dinheiro é para você? O que o dinheiro é para você? O que ele tem sido para a sua vida? Seja para a sua carreira, para a sua família, o que ele tem sido? Qual é o ponto-chave? Quando a gente olha para dentro de nós, é igual aquela música, né? Ado a ado, cada um no seu quadrado. A gente foca na gente, a gente entra no nosso quadradinho, a gente ganha, trabalha. Conquista. Sucesso acima de sucesso. E às vezes você vai ter sucesso nessa terra. Mas o teu maior sucesso não é aqui. É isso que a gente precisa entender, que nosso maior tesouro não está aqui. Eu vou encerrar contando duas histórias para vocês. Uma tem a ver com a minha vida. Quando eu fui para o seminário, nos primeiros 4 meses eu tinha seguro-desemprego, trabalhava em Florianópolis, fui para Curitiba. E aí nesse período eu me envolvi com uma igreja lá, PIB de Curitiba. Meu desejo era servir lá de alguma maneira. E aí me envolvi com teatro, fazia teatro e tal. No final desses 4 meses, eu conversei com um pastor que era do Ministério de Artes. E falei, pastor, olha, eu distribuí alguns currículos pela cidade de Curitiba e eu vou arrumar um emprego. Eu não vou conseguir mais servir aqui na igreja como eu estou fazendo agora. Daí ele falou, Cata, aguenta um pouquinho. Ora, Deus vai abrir uma porta para você. E aí, beleza, pastor, amém, aquela coisa toda, né? Naquele dia, ele falou, não arruma emprego fora, nós vamos dar um jeito. E a PIB de Curitiba tem uma regra que eles não contratam nenhum seminarista de primeiro ano. Então não tinha como a igreja me contratar. E aí eu fui para casa, o telefone toca, é uma loja lá de Curitiba me oferecendo um emprego. E na hora eu falei, sim, começa quando? Amanhã. Amanhã. Falei, não, obrigado, eu já tenho emprego. Pela fé, falei, eu já tenho emprego e tal. E eu desliguei o telefone e falei, Jesus, me socorre. No outro dia, esse pastor e mais 2 pastores se reuniram comigo, um da área de adolescentes, outro da área de comunicação, outro esse Ministério de Artes. Falaram assim, Cata, a gente oramos, cara, e Deus falou com a gente quer abençoar a sua vida, nós vamos contratar você. Eu falei, a igreja vai contratar? Não, a igreja não, nós vamos contratar você. Cada um aqui vai tirar uma parte do seu salário e vai pagar o teu salário. Eu falei, mas sério, cara, como assim? Eu falei, não, cara, a gente entende que aquilo que nós temos, primeiro ensinamento na minha vida sobre isso, aquilo que nós temos não pertence a nós, pertence a Deus. E se Deus está direcionando isso, cara, é um prazer e um privilégio nosso abençoar a sua vida. E assim foi durante 1 ano. Eu fui sustentado por aqueles 3 caras. Eu jamais esqueci disso. Me ensinaram muito sobre generosidade, muito mesmo. Ao longo dos meus anos lá em Curitiba,
E eu posso dizer para vocês com toda certeza que eu estou aqui hoje por causa do investimento daqueles caras. Lá eu aprendi sobre juventude. Lá eu aprendi sobre comunicação. Lá eu aprendi sobre arte. Lá eu aprendi a ser um pastor, mas um pastor humano, não um pastor que se coloca num alto pedestal. E aquelas 3 pessoas investiram na minha vida. E eu mal me conhecia, mas eles entenderam que o dinheiro não pertencia a eles, pertencia a Deus, e Deus ia direcionando conforme as coisas iam acontecendo. E uma outra história tem a ver com Francis Chan, um autor muito conhecido do livro Louco Amor, quase fugiu, do livro Louco Amor. Ele conta que ele era muito pobre, sempre foi muito pobre, mas sempre teve um coração muito generoso. Ele falava assim, mas eu não tinha nada e dava nada. Então é muito fácil ser generoso quando você não tem nada, né? Você dá, o que você tem? Dou nada aqui, tá aqui. Mas aí ele disse que, conforme ele ia pregando e tal, e às vezes ganhava uma oferta. Um dia ele contou uma história que ele chegou numa igreja, a igreja falou assim, pastor, a gente não tem... Ele ganhava oferta e falava assim, pastor, aqui está a tua oferta e tal, e ele dizia assim, pega essa oferta aqui, não quero não, dá para aquela outra pessoa lá, ela está precisando mais que eu. Ele pegava aquela oferta já na hora, ele nem passava por ele, já dava. E assim era ele tinha esse coração despendido. Isso mexia muito comigo a semana. Ele estava dirigindo o carro e lembrando que poderia tirar férias com o dinheiro que estava no banco lá. E ele falou, mas como que eu posso tirar férias? Para viajar para os melhores lugares, sendo que, poxa, eu não estou fazendo minha parte aqui, eu não estou ajudando as pessoas direito. Ele falou, não, mas esse dinheiro não pode ser usado com as minhas férias. E aí no outro dia chega uma carta para ele, escrito, Francis, esse dinheiro aqui são $2.000. Esse dinheiro aqui é para você usar com a sua família, para tirar férias com a sua esposa. E ele fala que Deus respondia a oração dele, entendia assim, olha, eu cuido de você. Não precisa ficar focado no dinheiro, porque eu cuido do resto. Eu cuido de você. E aí ele disse que na igreja dele tinha muitos ricos. E ele falava assim, poxa, eu podia ser rico também, né? Falou com a esposa, não, mas amor, mas eu amo você assim. Pobre, pastor, eu amo você. Não, eu sei que você me ama, pobre, mas eu podia ser rico porque podia ajudar mais pessoas se eu fosse rico. Daí ele fez essa oração, assim, Deus, poxa, podia fazer alguma coisa, tá? E aí ele escreve o livro Louco Amor. No primeiro ano do livro Louco Amor, ele arrecadou $2 milhões. E aí ele fez um propósito que todo o dinheiro que entrasse através daquele livro jamais passaria nas suas mãos. Não iria para a conta dele. O máximo que ele poderia fazer era assinar um cheque e dizer para onde vai. E assim ele fez. Todo o dinheiro que entrava ia para a instituição carente, ia para missões, ia para evangelismo. Ele redirecionou tudo aquilo que ele ganhou. E ele conta, cara, isso não pertence a mim. Então, queridos, vocês entendem, não pertence a nós. Quando a gente tem essa plena consciência de que às vezes esses ídolos estão nos amarrando todos os dias, entender que tudo pertence a Deus. A minha vida, então, não tem a ver com o ídolo eu. Não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Não tem a ver agora, não é mais meu dinheiro. Não, é o dinheiro de Deus, cara. Então não é mais meu, é nosso. A gente vive de uma maneira melhor e uma maneira mais leve, mais feliz. Para refletir e praticar. Não olhe para si mesmo. Olhe para Cristo. Olhe para o que Ele fez por você para resgatá-lo do confinamento, esse confinamento claustrofóbico, sabe, do seu egocentrismo. Olhe para Jesus. A gente está aqui na igreja todo domingo e diversas vezes a gente faz algumas soluções, algumas coisas para receber bem as pessoas. E uma delas, eu lembrei agora do estacionamento. E o nosso desejo é que todos que estão aqui hoje pela primeira vez tenham oportunidade de estacionar lá na frente, porque é mais perto da entrada ou aqui do lado. E a gente tem falado isso para a nossa igreja, né? Igreja, estaciona lá atrás. Mas por causa do ídolo do eu, às vezes a gente não faz isso. Sabe por quê? Porque a gente quer estacionar o mais próximo possível. Então a gente não está pensando na pessoa que está chegando. A gente está pensando no benefício que eu tenho de chegar mais próximo da porta e o momento mais rápido de eu ir embora daqui. Porque eu não quero estacionar lá em Vinhedo, né? Eu quero estacionar mais próximo daqui. Mas isso prova, gente, como o nosso ídolo eu é forte em nós.
Porque a gente não pensa nos outros, a gente está pensando em nós. Pastor, mas está chovendo, me vou encher de lama e tal. Cara, mas venha pisando na lama, feliz e alegre, porque você está deixando vaga para quem está chegando pela primeira vez aqui para ter um encontro real com Jesus. Então, é a nossa mudança de paradigma, queridos, é a mudança da nossa mente de verdade, ter a mente mais parecida com Jesus. Então, quando a gente olha, entra para aquele portão, já vai pensando nisso, Jesus, que eu possa ser usado pelo Senhor. Mesmo que eu venha só para ouvir uma mensagem, mas eu vou deixar o meu carro lá atrás, porque eu sei que aqui na frente é para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que estão aqui pela primeira vez e não sabem nem direito onde é a porta. E às vezes é isso, gente. De uma maneira simples, uma atitude simples, muda tudo. Mas eu vou dizer para você, se mesmo assim, e aí às vezes os caras brigam com o pessoal do estacionamento, né? Mas poxa, mas lá no fundo, cara, tal. Acabou de sair o ídolo eu aqui, ó, berrando. Está escrito, ídolo do eu berrando. Mas não sei o que. Ídolo do eu berrando, não do próximo, do eu. Igual uma vez lá na PU de Curitiba, quando eu estava também lá, nos voluntários de estacionamento, chegou um carro, e aí naquele dia era esse pastor que me ajudou financeiramente, ele ia estacionar o carro lá, pô querido, esse lugar aqui é para visitantes e tal, o estacionamento está lotado, você pode estacionar lá fora? Mas como assim, cara? Pô, eu pago o dízimo em dia. Ele usou essa expressão, eu pago o dízimo em dia. Só faltou mostrar o carnê, né? Tá aqui o carnê, ó, tal, sem juros, nada. Porque não entendeu. Ele paga o dízimo. Não entendeu nada, cara. Não entendeu nada. Está totalmente tomado pelo ídolo do dinheiro, pelo ídolo do eu. Então que a semana você possa refletir sobre isso. Quando você entrar para aquele portão, gente. E sabe, não é um puxão de orelha, não. Talvez seja um puxão de orelha sim, mas... Eu fico pensando, puxão de orelha, né? Porque a gente fala isso, né? Mas é para você entender que quando você está fazendo isso, você está servindo a Jesus, cara. Está servindo a Jesus. O melhor lugar não é para você, querido. Não tem a ver com você. Vocês estão entendendo? Não tem a ver com você. O dia que tiver frio, acho que vai passar o frio o negócio, né? Às vezes você está aqui no quentinho, mas tem gente lá fora. Às vezes, pessoal mais debilitado, passando frio, é você olhar para o lado e dizer, pô, senta aqui dentro, cara. Aqui está mais quentinho. Não, mas não, senta aqui está mais quentinho para você. Veja o grande amor do maior ato de amor da história do universo. Veja de maneira que isso ocupe a sua visão. E quanto mais ele ocupa, menos os ídolos estarão no controle. Olha para Jesus. Todo o sacrifício que Ele fez por você. Tudo aquilo que Ele fez na cruz. Aquilo que Ele tem nos ensinado, tem mudado a nossa história. Toda vez que você focar em Jesus, no amor grandioso dEle, você vai estar afogando aí os seus ídolos. Vai estar destruindo esses ídolos dentro de você. Esse deve ser o nosso foco. Esse deve ser a nossa visão. E que a cada dia a gente possa destruir essa fábrica de ídolos. Talvez você não vai arrancar eles daí, mas você vai abafar eles com o amor de Jesus em sua vida. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Faça a primeira oração aí, pense um pouquinho na sua vida e na sua história. Tenta imaginar onde você se encontra. Tenta imaginar aí se até o momento você tem focado só em você, em obter as coisas e às vezes você acha que aquilo que você tem é aquilo que você é. E por isso você quer ter mais coisas. Para preencher um vazio, para que as pessoas em sua volta possam te notar. Mas eu quero dizer que tudo isso é besteira. Você vai descobrir no final de que não valeu a pena. E que o que mais você precisava está aqui agora. Jesus Cristo. É tudo o que você precisa, se renda a Ele.
Talvez você está aqui hoje pela primeira vez e vai dizer: Deus, eu me rendo a Ti. Eu não quero viver uma vida focada em mim mesmo, no egoísmo, no egocentrismo. Quebranta todo o meu orgulho. Talvez você não tenha nenhum coração generoso, mas fala para Deus: Deus, eu quero ser mais generoso. Quero olhar para o lado, Deus. Eu quero compartilhar aquilo que eu tenho, porque eu sei que tudo isso é do Senhor, não pertence a mim. Se você tiver a coragem de dizer: Deus, os meus bens, as coisas que eu tenho, quero ser usado pelo Senhor. Quebranta todos esses ídolos dentro de mim. Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti, Pai. O nosso coração, Deus, Ele, o Senhor sabe, ele é uma fábrica de ídolos. Por isso nós estamos aqui, Deus, confessando os nossos pecados e pedindo para que o Senhor transforme a nossa vida, Deus. Tira de nós, Deus, arranca de nós tudo aquilo que tem nos aprisionado, Pai. Seja o ídolo do eu, o ídolo do dinheiro ou qualquer outro ídolo, Deus, que tem dominado e controlado a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, quebranta o nosso coração todos os dias. Ao dormir e ao levantar, que a gente possa se lembrar que tudo é por causa do Senhor. Que isso possa trazer de nós, Deus, uma satisfação eterna. Preencha, Deus, toda essa insatisfação que a gente às vezes vive com o Teu grande amor, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Clamamos a Ti, Deus. Nessa noite, Pai, nós aqui, Deus, com o coração quebrantado na Tua presença, Deus, entendendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Digno de todo louvor, de toda adoração. Nós não queremos, Deus, adorar esses ídolos. E agora fazemos um compromisso com o Senhor. Queremos ter um relacionamento melhor contigo, crescente ao Teu lado todos os dias, até a Sua vinda, Pai. Essa é a nossa oração, juntos aqui como família, em nome de Jesus. Amém.